Bom dia, queridos, graça e paz. Essa manhã eu quero compartilhar um texto com vocês que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 30 e 31, onde diz: Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus queridos, esse é um texto muito atual e tem uma aplicação muito interessante nos dias em que estamos vivendo. Em determinado momento da caminhada de Jesus com os seus discípulos, eles têm a necessidade de ir para uma outra cidade. Jesus fica despedindo ainda a multidão e orando, e os seus discípulos vão atravessar o mar para chegar a essa cidade. Só que nesse meio termo surge a tempestade. E quando Jesus vai ao encontro de seus discípulos, eles estão vivendo um momento de tempestade no mar. Jesus se aproxima caminhando sobre as águas e os seus discípulos não o reconhecem. Ele se apresenta a eles e Pedro diz: Jesus, se for tu, permita-me ter contigo. Então Jesus chama Pedro a ir ter com ele. Então Pedro, saindo do barco, também anda sobre as águas em direção a Jesus. Mas em determinado momento dessa caminhada, ele, sentindo a tempestade, teve medo e a Bíblia nos diz que ele começou a afundar. O que nós aprendemos nessa palavra é que Pedro se sentiu completamente na dependência de Deus. E isso foi o que atrapalhou, de certa forma, a sua caminhada. Naquele momento ele não poderia mais contar com a sua habilidade de pescador, ele não poderia mais contar com seus amigos que haviam ficado no barco, só era ele e Jesus naquele momento. Ele dependia então somente de Jesus, e quando se viu em meio à tempestade, teve muito medo. Nós, com essa situação que estamos vivendo, com essas notícias sobre vírus, enfim, essa pandemia, tudo isso que vem envolvendo os nossos dias, estamos vivendo na mesma situação. Diante desses dias, tudo aquilo que iremos fazer não depende muito de nós. Nós dependemos de Deus. Nossos amigos, nossos familiares, as autoridades, o governo, o prefeito, enfim, não poderão fazer nada por nós. Estamos em meio a essa tempestade, somente nós e Jesus. Estamos dependendo única e exclusivamente dele. E nós muitas vezes não suportamos estar nessa situação. Como seres humanos, nós queremos ter o controle da situação. Por mais que nos dias bons a gente diga, não, a minha vida depende de Jesus, a gente vê nessa situação que nós gostamos ou queremos ter o controle. Mas nessa situação não temos o controle. Então, nós não somos capazes de resolver nada. E eu digo mais, à medida que o tempo vai passando, assim como Pedro também, à medida que ele foi caminhando e foi se sentindo mais longe do barco, ele temeu mais. E nós também iremos passar por essa situação, porque à medida que os dias irão passando, essa quarentena vai aumentando. Alguns vão ter mais medo, alguns podem entrar em desespero por não saber onde ir. Por isso, o conselho e o que a Bíblia vem nos falar nessa manhã é: devemos manter o nosso foco em Jesus. Temos que entender também que estamos vivendo essa situação foi porque Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poder, na eternidade, no seu domínio eterno, Ele decretou para que isso acontecesse. Isso está acontecendo por um decreto de Deus. E que nós temos é manter firme a nossa fé. Nós devemos estar olhando para Cristo em todos os momentos e saber que a sua graça cobre todos os nossos medos. Devemos pensar nos atributos de Jesus. A Bíblia nos dá exemplo. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é longânimo. E Ele está com sua mão estendida para nos ajudar, independente da situação. Então a mensagem que fica nessa manhã é a seguinte: devemos manter o nosso foco em Jesus. Não vamos olhar para a nossa circunstância. Estamos dependentes única e exclusivamente de Jesus. Foco em Jesus,
pois Ele tem o controle total da situação. E somente Ele pode e irá nos ajudar nesse momento. Essa é a palavra que eu tenho nessa manhã, que possamos ter a nossa fé renovada, a nossa fé restaurada, e que o Espírito Santo de Deus nos console e nos fortaleça em um nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor, graças te damos por essa palavra, que possamos estar olhando para Cristo, que não venhamos olhar para situações, que possamos entender e compreender que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fortalece, ó Deus, as nossas mentes, nossos corações. Não permita que venhamos a desistir nesse momento, mas que possamos estar firmes cada dia mais, olhando para Jesus. Visita os meus irmãos nessa hora, nos seus lares, onde estiverem, os seus pedidos, que em tudo eles possam ter a fé restaurada, sabendo que o Senhor é bom e o Senhor é a nossa fortaleza nos dias de angústia. Oro a Ti nesse momento, certo da sua boa mão conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.